Ok, então vamos aqui relembrar nossas últimas aulas. Nós vimos que, uma vez sabendo que Deus existe e que Deus se revelou e que a Bíblia é revelação de Deus, a pergunta mais importante da humanidade passa a ser o que diz a história bíblica, ou o que Deus disse. E nós vimos que a história bíblica nos diz que Deus criou a humanidade num estado original de felicidade. A humanidade rompeu com Deus e o mundo então se transformou nesse mundo de maldade, de guerras, de fome, nesse inferno, como nós resumimos, que nós já falamos nas aulas anteriores. E na aula passada, nós aprofundamos a respeito do que é esse rompimento com Deus que aconteceu. Então, relembrando a aula passada, o que foi esse rompimento com Deus segundo o que nós discutimos na aula passada? O que foi? Exatamente, está na folhinha da aula passada, mas aqui eu já dei uma colher de chá para vocês, coloquei no primeiro ponto ali. Foi o rompimento com Deus. O rompimento com Deus foi a decisão da raça humana de estabelecer a sua vontade acima da vontade do Criador. Então veja que nós temos ali o resumo. Deus criou o homem à sua imagem, e essa imagem que Deus nos criou tem algumas características, entre elas a vontade. Ele nos criou seres titulares de vontade, isso significa que nós somos seres livres, que nós somos seres que não somos determinados pelos instintos como os animais são. Nós temos vontade própria, ou nós temos, até o que os teólogos chamam de livre-arbítrio. Não totalmente livre, né, mas até certo ponto livre. Em segundo lugar, no entanto, a sua vontade, a vontade do homem no caso, não deveria ser usada sem limites. Essa é a história da árvore que nós falamos. Não toque na árvore, não coma da árvore, porque no dia que comerdes, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então não poderia ser usada sem limites, mas deveria estar sujeita à vontade do Criador. Então veja, Deus cria o homem titular de vontade, livre, podendo determinar as suas ações, mas ele diz, espera aí, mas essa vontade tem que ter um limite. Eu sou o Deus. E a sua vontade não pode ultrapassar o limite da vontade do próprio Criador. Então veja que interessante que a vontade, esse atributo que Deus deu para a humanidade, é ao mesmo tempo uma dádiva, mas também representa um perigo. Inerente a ele tem um perigo. Isso me lembra o mito de Pandora, lá dos gregos, não sei se vocês se lembram, de onde veio a expressão da caixa de Pandora, né, que muitos fazem uma relação, né, isso aí é de antes de Cristo, lá da cultura dos gregos, que veja as semelhanças que tem com a história do Gênesis. Zeus, né, na mitologia grega lá, ofereceu ao irmão de Prometeu, Epimeteu, um presente, que era uma mulher, a primeira mulher, chamada Pandora. E junto com o presente, ele deu uma caixa que não poderia ser aberta. E aí Epimeteu recebeu o presente, se casou com Pandora, a primeira mulher, mas Pandora não conseguiu refrear a sua vontade e abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, todos os males do mundo, a fome, a miséria, a morte entraram na humanidade.
Então você percebe uma semelhança aqui, né? A história do Gênesis, obviamente, bem mais antiga que essa, né? Pode ter até alguma inspiração, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toquem nela, porque no dia que vocês tocarem nela vai acontecer muitas coisas tenebrosas. Então, veja que aqui, no próximo ponto, num determinado momento da história, 3 ali, da história humana, o homem ultrapassou o limite estabelecido por Deus. Abriu a caixa de Pandora. Tocou, comeu, sentiu o gosto da sua vontade ser suprema como a do próprio Deus. E aí passou a ser governado pela sua própria vontade. Então foi isso que nós falamos que é o significado do homem querer ser igual a Deus. O que caracteriza Deus? Qual é a característica, ou pelo menos uma das características de Deus? Que ele é um ser determinado somente pela sua vontade. Então, quando o homem quer ser igual a Deus, ele está dizendo, eu vou ser determinado só pela minha vontade, eu vou ser governado somente pela minha vontade. E é interessante que isso não é somente na história bíblica que reconhece essa questão dessa pretensão humana. Mesmo na literatura extra-bíblica, por exemplo, 4 séculos antes de Cristo, o filósofo chamado Protágoras escreveu, o homem é a medida de todas as coisas. Agora, entenda o que ele está dizendo, o filósofo lá. O que significa dizer que o homem é a medida de todas as coisas? Nós somos a referência absoluta de tudo. A nossa vontade é quem determina o que é o certo, o que é o errado. O que é o bem e o que é o mal. Em outras palavras, quando ele diz o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo o homem é Deus. Isso foi desenvolvido, por exemplo, por Erich Fromm, isso foi desenvolvido até o historiador mais recente aí, Yuval Harari, lá da Universidade de Cambridge, escreveu um livro, Uma Breve História da Humanidade. Tem um capítulo lá, um animal que se tornou Deus. Eu não estou falando da literatura bíblica nem de teólogos, eu estou falando da literatura secular, que compreende essa pretensão que a humanidade tem de ser Deus, de arbitrar sobre o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, ser a medida de tudo, de todas as coisas. Então, num determinado momento da história humana, o homem ultrapassou esse limite estabelecido por Deus e passou a ser governado pela sua própria vontade. Isso está estabelecido mesmo fora da literatura cristã. E 4, esse passo fez com que o mundo se transformasse num caos e a própria humanidade se desfigurasse da plenitude com que fora criada por Deus. Então lembra da aula passada que eu disse, Lúcifer, que fez a mesma coisa, quando decidiu romper com Deus e se estabelecer acima das estrelas de Deus, quem ele se transformou? Ele se transformou num demônio. Ele se transformou no diabo, em Satanás. Ele foi desfigurado do resplendor com que fora criado. Aí alguém pode perguntar, mas Ricardo, a humanidade não se transformou. Eu pergunto, será? Ou talvez, eu diria, não se transformou ainda. Ou não completou a transformação. Porque se você pensar na história de Lúcifer, quem foi que disse, onde está escrito que foi da noite para o dia que ele virou o diabo? Na verdade, se você for pesquisar entre os estudiosos da Bíblia, você vai ver exatamente evidências em contrário. Porque muitos dizem que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 se passaram milhares de anos.
Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai para o Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se você for no original, a terra era sem forma, a terra era um caos, a palavra original. E aí muitos se perguntam, mas como assim era um caos? Como esse caos foi instaurado? E daí que vem a tese da recriação, que muitos acreditam que Deus criou os céus e a terra, e nesse interlúdio entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, foi o momento onde ocorreu a rebelião de Lúcifer. Ele caiu na terra, foi lançado, como Jesus falou, como um raio caiu na terra, e nesse período é que ele instaurou o caos junto com seus anjos caídos na terra. E esse interlúdio durou milhares ou milhões de anos, ninguém sabe. Então tem evidências, inclusive, para dizer que não, Lúcifer não foi do dia para a noite que ele virou o diabo. Ele caiu e entrou num processo que culminou na transformação desse ser diabólico chamado Satanás. E se isso for verdade, isso significa que a humanidade, desde que ela caiu e voltou a instaurar o caos na Terra, ela está num processo de transformação que vai culminar em se transformar num ser exatamente ou semelhante ao próprio diabo. Então, é claro, isso entra no campo da especulação um pouco, mas, de qualquer maneira, eu digo que tem mais evidências de que nós estamos nesse processo, nós, a humanidade, né, nesse processo de transformação, se transformando, digamos assim, em demônios, em seres desfigurados e caídos. Existem mais evidências para isso do que no contrário. Então, mas enfim, o que é fato é que, ponto 4, esse ato fez com que a humanidade se desfigurasse e o mundo se transformasse nesse caos, nesse inferno no qual nós vivemos, esse parênteses que nós já falamos. Bom, mas o interessante é que no meio desse caos da humanidade, foi como eu terminei a aula passada, surgiu um grupo de pessoas, ponto 2 ali, que voltaram a se submeter ao Criador. E é o que eu quero ler com vocês ali em Gênesis 4, se você tem a sua Bíblia ali. Gênesis capítulo 4. Então, relembrando aqui a história do Gênesis 3, ocorre a queda, Gênesis 4, Caim mata Abel, aí você vai lendo ali, Caim foge da presença de Deus, funda uma cidade, aí chega no versículo 24, vamos ler a partir do 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, ainda está terminando a história de Caim, e aí no 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E agora veja o 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração aqui, que eu esqueci no começo. Pai, obrigado aqui pela tua palavra, e eu te peço agora que o Senhor continue ministrando, nos ensinando, é o que nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz aqui, presta atenção nessa história, que a linhagem, a descendência de Sete
filho de Adão, começou a invocar o Senhor. E aqui esse começou, a gente pode entender como voltou, né? Porque o Senhor já era invocado no início. E aí houve a queda. E aí esse grupo dos descendentes de Sete voltou a buscar o Senhor. E se a gente entender isso no contexto que a gente está falando da queda do Gênesis, isso significa que esse grupo voltou a se submeter à vontade do Criador. E aí começa a parte mais dramática da história. Por quê? Ponto 2 ali. A humanidade se dividiu em dois grupos. Um grupo que era os descendentes de Caim, cujo texto, capítulo 4, estava falando ali antes, a gente já comentou no passado. Homens maus, como Lameque, que tinha até um ditado: eu esbarrei do homem e matei porque ele pisou no meu pé. Homens sanguinários, homens cruéis, homens cuja maldade era a única coisa que eles viam. E os descendentes de Sete, servos do Criador. E é interessante, alguns filmes religiosos assim que contam histórias bíblicas, eles têm alguns mais superficiais, tem outros que têm uma densidade teológica maior. Esse último filme de Noé, por exemplo, tem alguns trechos ali, tem algumas coisas meio estranhas, né? Mas tem alguns trechos ali que eu percebo que foi usado, alguns consultores, provavelmente, porque tem uma profundidade teológica grande. E ali conta a história no contexto ali de Noé, e tem o personagem também Tubal-Caim, que era dos descendentes de Caim. E ele governava uma cidade. E tem uma cena ali que é muito significativa, que ele diz assim, gritando, quando as coisas estão dando erradas, o dilúvio e tal, ele gritando, olhando para Deus, e ele dizendo assim: nós somos os homens, nós somos governados pela nossa vontade. Isso representa o espírito dos descendentes de Caim. Quando ele fala, nós somos os homens, nós somos governados pela nossa vontade, ninguém tem poder sobre nós. Ninguém nos governa. Nós governamos a nós mesmos. Nem Deus diz o que nós temos que fazer. E aí você percebe essa arrogância de Deus. Nós somos deuses. E em contrapartida, você tem os descendentes de Sete, que renunciam isso. Que em algum momento resolvem voltar, se submeter à vontade do Criador. E eu consigo imaginar aqui, principalmente naquele contexto, onde todos são descendentes de Caim à sua volta, todos são governados pela sua vontade, todos estão em rebelião contra Deus, você se manter sujeito à vontade de Deus, sujeito à vontade do Criador. Então, eu imagino os descendentes de Sete como aqueles que diziam assim: se houverem duas opções, e uma for contrária à vontade de Deus, a nossa decisão já está tomada. Não existe dúvida, não existe talvez,
não existe depende das circunstâncias. Se uma é contrária à vontade de Deus, a nossa decisão já está tomada. Nós somos descendentes de Sete. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Criador. Os descendentes de Sete são aqueles que estabeleceram a vontade do Criador como o valor máximo das suas vidas. Se eles tiverem que ser lançados na fogueira, por conta da vontade de Deus, eles vão ser lançados na fogueira. Se eles tiverem que ser mortos por causa da vontade de Deus, eles vão ser mortos para cumprir a vontade de Deus. Ainda que ele me mate, disse um outro descendente de Sete, Jó. Todavia, continuarei esperando nele. Então, os descendentes de Sete eram aqueles que estabeleceram a vontade do Criador como o valor absoluto, a respeito do qual não havia discussão nenhuma. Servos do Deus Altíssimo, servos do Criador. Então, por isso que eu coloquei ali no ponto 3, os descendentes de Sete foram o quê? A gente pode dizer que eles foram os primeiros convertidos da história humana. E isso é bastante importante, essa história, para os nossos propósitos, porque nos dá uma definição bem clara do que é a conversão de que a Bíblia tanto fala. O que é a conversão que o Evangelho fala, que Jesus fala, o shubhi no hebraico, a metanoia lá no grego, e a própria palavra conversão, se você for pesquisar num dicionário simples, não é muito diferente nem no grego nem no hebraico, significa o quê? Conversão. Você está na rua andando de carro, o que é uma conversão? É simplesmente você mudar de direção. Conversão é você voltar no sentido da palavra e no sentido bíblico. É você retornar de um caminho que você estava indo. Interessante lá na parábola do filho pródigo, ele fala assim, quando ele está lá quase comendo as comidas dos porcos, ele lembra da casa do pai. E ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A palavra original ali, levantar-me-ei, é voltarei. Aquela cena da parábola do filho pródigo representa exatamente o momento da conversão, onde o indivíduo deixou de ser governado por Deus e passou a governar sua própria vida, e depois, num lapso ali, de esclarecimento súbito, ele lembra e ele decide, eu vou voltar a me submeter ao meu pai, ou à vontade do meu pai. Então, conversão, meus irmãos, é simplesmente você abdicar de ser governado pela sua própria vontade. E é você voltar a se submeter a Deus, à vontade do Criador. E essa vontade passar a ser o valor máximo da sua vida. Como era no jardim. E é o caminho inverso, porque se o caminho da queda, do rompimento, foi você romper com Deus, que era quem governava, a conversão, o caminho inverso, é você romper com você mesmo agora, como governante da sua vida. E você voltar
a ser governado não por você mesmo, voltar a ser governado por Deus. E aí você começa a entender o Evangelho. Porque você começa a entender por que Jesus falou tanto da vontade de Deus. João 4,34, por exemplo, Jesus falando, a minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou realizar sua obra. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, antes de ser morto, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então veja como você começa a entender o que Jesus está falando. Por que Jesus insiste tanto nessa questão da vontade, fazer a vontade do Pai. E por que Jesus, os evangelhos, os apóstolos vão falar que os verdadeiros convertidos são aqueles que se submetem à vontade, que fazem a vontade do Pai. Por exemplo, Mateus 8:21. Jesus estava lá com seus discípulos, seus apóstolos, chega alguém, ó Jesus, estão procurando você, a sua mãe, sua família está te procurando. O que Jesus responde, lembra? Ele fala assim, quem que é minha família? Minha mãe está aí atrás de mim? Meu irmão? Quem que é minha família? Aí ele olha em volta, ele fala assim, cercado dos discípulos, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. É por isso que ele diz lá, no Sermão da Montanha, em Mateus 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Está percebendo o que Jesus está dizendo? Eu não estou preocupado com o que você disse. Se você é crente, se você anotou na sua Bíblia que você aceitou Jesus, não sei quando, não estou preocupado com isso. Não é isso que define quem entrará no reino dos céus. Não estou preocupado se você vem na igreja. Não estou preocupado se você vai na missa. Não estou preocupado se você dá dinheiro na igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, não estou preocupado nem se você é líder religioso, se você é pastor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que está sujeito à vontade do Criador. Aqueles que são descendentes de Sete, que voltaram a se submeter à vontade do Criador. Precisa levantando a mão ali da palavra, então a palavra para o pessoal da reposição só, tá? É 7. A primeira palavra. Então nós começamos a entender o que a Bíblia chama de conversão. A verdadeira conversão é você abdicar da sua vontade, de ser governado pela sua vontade. E é por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, porque para uma pessoa abrir mão de ser governada pela sua própria vontade, ela precisa negar, ela precisa renunciar, veja, a si mesma, ao governo do seu próprio eu. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Você precisa, como Paulo dizia, matar
matar você mesmo. Estou crucificado com Cristo. E logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então isso é a conversão. E aí nós começamos a separar o trigo do joio. Conversão, ser convertido não é você ter uma religião, ser convertido não é você ir na igreja, ser convertido não é necessariamente também você acreditar em Deus, ser convertido não é você professar até a fé. Nem todo aquele que me diz, o Senhor é meu Senhor, Senhor, Senhor. É uma mudança radical na direção da sua vida. Não é mais você ser dirigido pela sua própria cabeça, pelo que você acha ou deixa de achar, pela sua própria vontade. Você passa a ser dirigido por Deus. Os valores que você segue passam a ser os valores dele. As diretrizes que você tem na sua vida passam a ser as diretrizes dele. Os planos que você tem passam a ser os planos dele. A filosofia de vida que você tem passa a ser a filosofia de vida dele. Se ele diz que você tem que perdoar 70 vezes 7, você vai perdoar 70 vezes 7, que para os judeus era o símbolo do infinito. Se ele diz que você tem que tolerar as pessoas, suportar as pessoas mais insuportáveis, você vai fazer isso. Porque agora você não é governado mais pela sua vontade, pela sua cabeça, pelo que você acha melhor ou não. Você não é mais a medida de todas as coisas. Se ele diz que você, para preservar uma relação, você deve sofrer o dano. Você deve sofrer o prejuízo. Você vai sofrer o prejuízo. Porque você é um descendente de Sete. Você não questiona o que é melhor nessa situação, aquela é a vontade de Deus, você executa. Fim. Você é proibido de odiar até o seu inimigo, pela vontade de Deus. Você é proibido de odiar até. O que pode ser pior que o inimigo? Vamos pensar aqui. Os políticos. Você é proibido de odiar até os políticos pela vontade de Deus. Aí você entra no dilema. É a sua vontade quem determina a sua vida? Ou é a vontade do Criador? Na verdade, não é nem só de odiar. Jesus falou no Sermão da Montanha: quem chamar o seu irmão de louco, a palavra original, raca, é réu do fogo do inferno. E aí muita gente fica preocupado com, então não posso chamar ninguém de louco, né? Nossa, eu acho que eu chamei até minha mãe de louca se bobear. Mas Jesus está falando, naquele contexto, a palavra raca era uma palavra carregada de ódio, que era usada para aquelas pessoas que eram odiadas, desprezíveis por você. Não é a palavra em si, mas o que ela carregava. Eu estava conversando com algum irmão essa semana até, e eu falei, uma palavra que melhor representa na língua portuguesa, por exemplo, esse raca, talvez, para se referir a um ser humano, é lixo. Porque lixo, quando você chama alguém de lixo, essa palavra
ela é muito carregada de ódio, de um sentimento de eliminação, de destruição da outra pessoa. Não chame ninguém de lixo, nunca, se você é um servo do Criador. Muita gente chegava até Jesus com um discurso bonito de religioso. Muita gente. E Jesus sempre ia na veia. Você é servo, você é descendente de Sete mesmo? Você é servo do Criador? Como é que foi tua vida religiosa a vida inteira? Não, cumpri todos os mandamentos, sempre fui na sinagoga, fiz de tudo. Ok, vamos ver se você é servo do Criador. Vende toda a tua fortuna, dá para os pobres e me segue. O que diz o texto do jovem rico? O que ele fez? Ali Jesus não está ensinando um princípio para todo mundo vender tudo e dar para os pobres. Ele está fazendo um teste. Você é o bom religioso, você é o servo do Criador? A vontade do Criador é o valor absoluto na sua vida? Sim, sem dúvida. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue então. E aí diz que o homem foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí o outro chegou do mesmo jeito para Jesus. Religioso, doutor da lei. Escutamos domingo passado. E aí ele diz para Jesus assim, Jesus pergunta para ele assim, tá, você é o bom? Você é o doutorzão da lei? Então me diga, resuma, qual é o maior mandamento da Bíblia? E o cara respondeu certo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou muito bem. Executa a vontade de Deus então. Faz isso que está escrito. Só que o cara ficou com uma pulga atrás da orelha. E o que ele perguntou para Jesus? Mas quem é o meu próximo? Era tudo que Jesus precisava ouvir. Aí o Jesus falou assim, ó, o teu próximo, resumindo a história, é o samaritano. E toda a questão para você entender essa história é você saber que existia essa rixa, e não era só uma rixa, era uma divergência religiosa e política que fazia com que os judeus e os samaritanos se odiassem. Então veja o que Jesus está falando quando ele fala assim, é o samaritano. E é por isso que hoje, no Brasil, sabe como eu chamo essa parábola do bom samaritano? A parábola do bom petista. Porque era exatamente isso que Jesus estava falando. Quem é o cara que você mais odeia? Que é lixo para você? Ele não perguntou isso, claro. Mas na cabeça do religioso estava assim, é o samaritano. Aí Jesus conta uma história. Imagina que você está voltando do trabalho, te assaltam, te batem, deixam lá você semi-morto no chão. Aí passa o pastor da igreja. Só que ele está atrasado para o culto. Ele vai pregar esse dia. Ele te larga lá. Fala, ó, irmão, Deus te abençoe. Eu vou orar aqui para que Deus mande alguém para te ajudar. E aí ele vai para o culto. Aí depois passou um defensor da família. Olha, esses bandidos têm que morrer mesmo, tal. E ele passa de largo e deixa o cidadão lá. Aí depois vem e passa um petista. E aí o petista pegou, colocou no cavalo, levou. Jesus está querendo chocar mesmo.
levou para a hospedaria, deixou o dinheiro para cuidar dele. E aí, veja, ele faz o fariseu falar quem é o próximo. Não foi Jesus que fala, o samaritano é o teu próximo. Ele faz o cara falar. Porque ele conta essa história, e aí ele pergunta para o cara, quem foi o teu próximo? Aí o cara é obrigado a falar. E você veja, ele não menciona a palavra. Ele não menciona a palavra. Ele fala, suponho que foi aquele que usou de misericórdia com ele. Jesus falou, foi um samaritano, mas ele não repete a palavra. Ele fala, foi aquele que usou de misericórdia. Ele não consegue pronunciar a palavra samaritano. Mas Jesus fez ele confessar que foi aquele. Ele falou, então, você já sabe quem é o teu próximo. Vai e faz a mesma coisa. Irmãos, o que está acontecendo hoje, aqui no Brasil, com os evangélicos, em 10 anos aqui, vocês percebem que eu nunca usei essa palavra evangélico. Nunca chamei vocês de evangélicos e nunca me chamei de evangélico. Eu sempre uso a palavra, que é a palavra do Novo Testamento, cristãos. Porque eu não me identifico com os evangélicos. Para mim, evangélico é um grupo social que está atrás do poder, como os cainitas que estão buscando o poder, buscando ser deuses, buscando o governo da coletividade. Cristãos são outra coisa. Os descendentes de Sete são outra coisa. São aqueles que estão sujeitos à vontade do Criador, e que se o Criador fala assim, você não pode odiar ninguém, nem o seu inimigo, nem a pessoa que é considerada na sociedade o pior lixo. Eles obedecem ao Criador. Se é o samaritano, é o samaritano. Se é o petista, é o petista. Se é o bolsonarista, é o bolsonarista. Não importa quem seja. Se Jesus estivesse falando essa parábola do bom samaritano aqui, ele usaria petista. Se ele estivesse falando talvez no Nordeste, ele usaria bolsonarista. Não importa, Jesus está falando. Os descendentes de Sete, aqueles que servem o Criador, estão acima dessas práticas dos cainitas, dos descendentes de Caim. Eles é que têm o coração cheio de maldade, de ódio, que querem destruir quem pensa diferente deles, que querem se elevar às alturas de Deus. Nós somos servos do Altíssimo. Nós somos aqueles que voltaram a se submeter à vontade do Criador, e nós executamos essa vontade independente se agrada a nossa ou não, porque a nossa já foi morta. E agora os meus valores são valores do Criador. Agora os meus objetivos são os objetivos do Criador. Agora os meus planos são os planos do Criador. No entanto, o que aconteceu? 4.4 e último. Após alguns séculos, os descendentes de Sete praticamente desapareceram da terra. Porque quando você lê em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que só sobrou um, chamado Noé. E não havia mais ninguém que era servo do Criador. Foram mortos
foram cooptados pela cultura dos cainitas? Provavelmente as duas coisas. Boa parte deles deve ter sido cooptados e não resistiram e se tornaram cainitas, espiritualmente falando. Outros que persistiram devem ter sido mortos mesmo. Vai continuar fazendo a vontade do Criador? Vou. Então você vai morrer. E foram executados. E é aí nessa história toda que entra o plano que leva até Jesus, que eu quero comentar com vocês, mas somente no nosso próximo encontro, quando nós vamos continuar essa história a partir de Noé. Então, que a gente reflita, que Deus nos abençoe, lembrando o que é essa conversão, essa verdadeira conversão. Como nós temos 9 minutos ali, podemos resolver algumas questões aqui. Outra palavra, então, para aqueles que estão fazendo a reposição somente, não para vocês. A outra palavra é conversão.